Olá, bem-vindo a todos. Dando início então à nossa segunda oficina em aleitamento materno. Eu sou Elisamara Segala, sou pediatra, atuo em Francisco Beltrão e em Renascença. Sou formada pela UniOeste em Cascavel, fiz residência e mestrado com enfoque no aleitamento materno na Federal de Santa Maria e trabalho com reunião de gestantes desde 2014. Então estou muito feliz de estar aqui. E parabenizo a Oitava Regional pelo incentivo de, mesmo com a pandemia, continuar capacitando os municípios, né? Apoiando os municípios no que os municípios necessitam. Então, dando início, por gentileza, pode passar? Começando com a nossa importância como profissional de saúde no apoio ao aleitamento materno, né? Então, hoje, a gente não instrui somente a gestante, a gente tem que tentar abordar o máximo do convívio social da gestante, né? O companheiro, a família dela, os avós, porque não é só a gestante ou o binômio mãe e filho, né? Ou o trinômio, mas sim tentar entender, compreender o contexto cultural que essa gestante vive e desfazer alguns mitos que ela possa ter, algum autoconceito sobre ela mesma, sobre a incapacidade dela conseguir amamentar, baseado numa experiência prévia ou de alguém que não teve sucesso. Então é extremamente importante nós, como profissional, no incentivo ao aleitamento, na instrução dessa gestante no momento certo. Então, amamentar é uma decisão que ela deve tomar ainda na gestação. E ela deve saber ainda na gestação que quando o bebê nascer, ela vai ter desafios. Umas têm mais, outros menos, mas a mãe tem que saber qual é a pega adequada, quais os desafios que ela possa enfrentar em relação ao aleitamento, problemas na mama, problemas com o bebê, né, no conjunto dos dois. Então, quando a mãe estiver capacitada, ela estiver instruída sobre as possíveis dificuldades que ela terá e o que ela vai fazer diante de tais dificuldades, ela vai enfrentar com muito mais facilidade. Então, na gestação, a gente começa incentivando a mãe e instruindo ela com relação aos benefícios do leite materno, mesmo que batidos, né? Então, tem profissionais de saúde que, se a gente for perguntar, né, cite 10 benefícios do leite, talvez ele não saiba. Então, a gente imagine uma pessoa leiga, né? Mesmo com toda a instrução, com o Google, com tudo, né, com toda a literatura, as mães, no final da gestação, elas se preocupam com muitas coisas que não têm muita importância quando nasce o bebê. Que roupa vai sair da maternidade, que cor vai ter o quartinho do bebê, né? Como que vai ser a lembrancinha que vai dar quando alguém for visitar o bebê em casa. Isso pouco importa quando o bebê nasce. Se a mãe não estiver instruída, preparada, né, capacitada com relação ao aleitamento, ela pode fracassar. Então é nosso dever, nossa função como profissional, instruir a mãe, fazer ela decidir, né, influenciar ela a decidir amamentar ainda na gestação e saber o que ela pode passar. Então a gente sabe, né, que o leite materno, bebês, comparado a bebês que mamam e bebês que não mamam o peito, né? Bebês que não mamam o peito têm 64 vezes mais chances de internar por pneumonia comparado a quem mama. Então é muito mais chance de internar por pneumonia comparado a um bebê que mama. É gritante a diferença. Sem falar nas outras doenças infecciosas, otites, diarreias, né? Infecções de via aérea superior. Então é muito importante a mãe saber que o leite vai passar a defesa dela, a imunidade, e ele é um alimento vivo que vai estimular a imunidade da criança por si só, né? O desenvolvimento da imunidade da criança. Benefícios de prevenção de doenças crônicas, né? Asma, bronquite, né? A dermatite atópica, que é aquelas doenças de pele que são difíceis de tratar quando a criança manifesta, requer muitos cuidados. Diabetes tipo 1, faz bem para benefícios orofaciais, essa musculatura que a criança faz, o exercício que ela mama no seio é muito diferente do que ela mama na mamadeira. Vocês vão ter uma aula específica disso. Então faz muito bem, são crianças que falam mais rápido, que se articulam
né, no momento certo de começar a fala, faz bem para a inteligência da criança. Então temos estudos que mostram que a criança que mama no peito, ela tem uma facilidade maior, né, no desenvolvimento, no aprendizado. Certa vez, numa reunião de gestantes, um pai falou assim, quando eu falei assim, estimula a inteligência da criança, um pai levantou a mão e falou assim, doutora, é verdade, porque o primeiro minha mulher não amamentou, já da primeira semana não amamentou e ele é burro, não aprende nada. Então, palavras do pai, né? Então, naquele dia ele convenceu todo mundo a amamentar, né? É lógico que uma criança que tem uma dificuldade de aprendizado não é só porque não mamou, porque a gente sabe que muitos não mamaram, né? Da nossa geração, se a gente for ver o nosso índice ali, vocês vão ver que na nossa época, em 86, que foi a primeira pesquisa, o leite materno, aos 6 meses, ele era menos do que 3%. Então, não que essa criança vai desenvolver uma dificuldade, mas a gente sabe hoje que o leite materno, quando cai no intestino, ele gera um metabólito que interage com neurotransmissores cerebrais. Então, estimula, é uma vantagem a mais que essa criança tem. Sem falar do vínculo, né? Que uma criança, quando está mamando no seio, a mãe está interagindo com ela. A mãe está passando a mão na cabecinha, na perninha, está olhando a criança começa a olhar para a mãe, interagir com a mãe, né? Então são crianças emocionalmente mais saudáveis, então faz muito bem para o vínculo da mãe com o bebê, para o emocional do bebê, né? É econômico, porque não é só o leite que uma família gasta, né? Com o leite adequado, quando não mama, né, no seio materno. Mas é dias que a criança fica mais doente, dias que perde de trabalho, dias com medicação, né? Valores com medicação, com internamentos, um transtorno, um estresse familiar, porque não é toda a família também que é preparada para lidar com crianças doentes, né? Então passam as noites, né, 1, 2, 3 dias acordado. São crianças que têm muito menos intercorrências, né, infecciosas. Então a gente tem inúmeros benefícios para passar para a mãe em relação ao bebezinho, em relação a ela mesma, porque no Brasil a gente sabe que se as mães conseguissem amamentar até 1 ano de idade, não precisa nem chegar até 2 anos ou mais, que é o preconizado, mas se elas amamentassem até 1 ano de idade, 22 mil mães deixariam de morrer por ano de câncer de mama. Então faz muito bem para a saúde da mãe também. Então, claro, a gente não vai falar sobre os benefícios do leite, né? Senão seriam muitos. Eu citei só alguns, né? E o mais importante que eu acho, gente, programação metabólica. Então, se essa mãe ofertar o leite dela até 2 anos ou mais, né? E ela não começar com leite de vaca antes de 1 ano de idade, nem na forma de iogurte, danoninho, a chance dessa criança ser obesa, desenvolver obesidade com 7, com 14, com 30 anos, é muito menor. Então, a programação metabólica, a grosso modo, eu falo para as mães, é aquilo que vai dizer assim, ó, o fulaninho, ele vai ser obeso com tanta idade, vai ser obeso nunca vai ser obeso. Então, a alimentação dos primeiros 2 anos de vida é decisiva nessa programação metabólica, que faz parte dos 1000 dias. Então, as mães têm que saber disso, têm que cuidar muito da alimentação dessa criança até os 2 anos. E a gente sabe também que cerca de 30% das mães que voltam, que começam a alimentar essa criança antes do tempo, né, antes dos 6 meses, elas referem que foi orientação de algum profissional de saúde, né, que deixou, mãe, pode começar com a frutinha com 5 meses, pode começar com uma aguinha de coco, né? Então, a orientação pela Sociedade Brasileira de Pediatria há anos, né, não mudou, ela continua a mesma. Se essa criança está desenvolvendo bem, né, ela deve começar a alimentação a partir de 6 meses, não é aquela loucura, 6 meses um dia, tem que estar com almoço, janta, 2 frutas, né? Não é assim. Então a gente vai começando a alimentação aos poucos, gradual. O leite ele supre 100% até o 6º mês, do 6º ao 7º é como se ele suprisse 90 e poucos, e assim ele vai diminuindo sucessivamente, porque a gente sabe que tem crianças que
começam a comer bem com 7, com 9 meses, com 1 ano. Então não é aquela obrigação, né? Se a criança está no peito, ele está suprindo muito ainda da nutrição dela. Então vamos tranquilizar a mãe e reforçar, né, nessa consulta importantíssima em torno dos 6 meses de idade, que ela não comece com a alimentação antes da hora, se tudo corre bem, tá? E para vocês verem a importância, então, inúmeros benefícios, né? Além de econômico, depois vocês vão ter uma aula específica sobre o nosso tema desse ano, né? Por um planeta melhor, planeta mais saudável. Então, né, benefícios para a mãe, para o bebê, né? Então, o nosso nutricionista vai conversar mais detalhadamente com vocês. Mas esses benefícios, eles devem ser passados para a mãe ainda na gestação, bem como as dificuldades que ela pode ter e quais são as técnicas do aleitamento, como reconhecer dificuldades em relação ao bebê que possa vir nesses próximos dias pós-parto. Pode passar, por favor. Vocês podem ver que a gente melhorou muito, né, em relação aos nossos índices. Se for ver em 86, né, o aleitamento em menores de 6 meses não chegava a 3%. Então isso foi aumentando e a gente tem um último estudo dizendo que é em torno de 41%, né? Então foi o nosso estudo de 2008, nosso último estudo nacional, que pegou todas as capitais. A gente tem um estudo menor, que foi com capitais também, mas olhem, prestem atenção que 41% é de 0 a 6 meses. Então, quando essas crianças chegavam no posto, eles pediam: quantos meses tem? 3 meses. Tá só no peito ou não? Né? Então, entrou para a pesquisa. Não significa que aos 6 meses, 41% mamaram exclusivo. É de 0 a 6. E a gente tem um estudo de 2012 com as capitais, que ele diz que o aleitamento materno exclusivo ao 6º mês é 9,3%. Então vocês veem que a gente melhorou muito, mas a gente ainda tem muito que melhorar e incentivar, né, para que esses índices realmente melhorem. A gente não vai conseguir mudar o índice, né, do mundo, mas pelo menos as pessoas que chegarem até você, se a gente dá o melhor de si no atender, no instruir, no informar a mãe, no ajudar a mãe no momento que ela precisa, a gente tem como mudar, né? Para aquele bebê vai ser 100%, mas a gente tem como prolongar o aleitamento materno na nossa comunidade, nas pessoas que a gente consegue alcançar. Mostrando que em 90 a gente teve a iniciativa do Hospital Amigo da Criança, então desde então começaram muitos incentivos, criação dos bancos de leite, né? As propagandas enganosas, né, e propagandas não éticas do leite, elas foram proibidas, porque na minha época, né, tinha leites importados que apareciam bebês robustos, bonitos, sorridentes, saudáveis, né, como capas das latas, e algumas vezes escritos, né, dê o melhor para o seu filho. Então tinha propagandas não éticas contra o aleitamento materno. E como as mães não sabiam todas essas instruções, e a gente também não sabia tantos benefícios do leite, ele não era tão incentivado, né? E com o tempo ele foi mudando, e por isso que a gente está aqui hoje. Hoje a gente está comemorando, né, a Semana Mundial de Apoio ao Aleitamento Materno, e a gente está instruindo e tentando passar o mais atualizado para vocês, porque na medicina tudo muda, né? Então hoje a orientação que a gente está dando, talvez o ano que vem seja outra, né? E o ano passado seja outra, né? Foi outra em relação ao preparo da mama. Então por isso a gente tem que estar sempre se atualizando e passando o melhor, o mais atual, o mais adequado para os pacientes que a gente alcança. Pode passar, por favor. Aqui, finalizando, algumas características sobre o leite materno que poucos profissionais de saúde sabem, e é importante também a gente passar para a mãe. Então o leite, ele muda muito, ele muda do começo da mamada para o final da mamada, ele muda na primeira semana, né, até o 6º dia, ele é chamado colostro, do 6º ao 10º ele é um leite de transição, e depois do 10º ele é o maduro, né, um leite maduro. E mesmo o leite maduro, no começo da mamada, ele é mais aguado,
né? Ele é pouco calórico e cada vez que o bebê vai mamando, ele vai espessando e vai ficando cada vez mais calórico. Então, se o bebê tem sede, ele mama alguns minutos e larga a mama. E se ele tem fome, ele continua, né? Até ele se saciar. Então, é importantíssimo que a mãe saiba, né, a diferença. Às vezes, a gente passa no hospital e a mãe fala que o leite não desceu, que é só uma aguinha, mas aquela aguinha é o colostro, é o leite. E é um leite riquíssimo para a criança na primeira semana de vida, é um leite perfeito para o bebê. Né? O bebê, ele nasce, ele perde cerca de 10% do seu peso até o final daquela primeira semana e depois que ele passa a engordar. Então ele recebe uma injeção de imunidade, ele é hidratado, né? É um leite riquíssimo em açúcar, né? Que previne a hipoglicemia. Então é um leite perfeitamente adaptável para o bebê da primeira semana, é o que o bebê necessita. Então a gente tem que tranquilizar a mãe disso, tem que tranquilizar a mãe que a pojadura do leite vai vir do 3º ao 5º dia, né? Que esse pouco de leite que vem no início, ele é assim mesmo, que é o natural, se o bebê demonstra sinal de saciedades, né? Se uma mãe vai para a maternidade e o bebê não está querendo mamar, né? Então é muito comum também a gente ver as pessoas culpando a mãe, por exemplo, de uma forma do mamilo, sendo que o problema nem é na mãe, é no bebê, né? Você vai avaliar a sucção desse bebê, coloca uma luva, esse bebê não está sugando. Então tem que ser trabalhado com o bebê antes de colocar ele no seio, tem que ser tudo avaliado. E a fala de vocês como profissional de saúde é muito importante porque é muito valorizada pela família, né? Então se a gente chegar numa mãe, por exemplo, ela teve um bebê de manhã, eu chego à tarde, né? Faço uma expressão na mama, né? E falo, nossa, não tem leite, não tem nada, essa mãe vai se sentir como? Ela vai se sentir insegura, né? Nossa, meu bebê já nasceu algumas horas, eu não tenho alimento para ele, né? Sendo que a maioria das vezes a expressão, ela tem que ser melhorada, não é só fazer assim para frente, né? Você tem que fazer a compressão para trás, tem que fazer uma compressão adequada para que realmente saia o leite. Então tudo isso, as técnicas, a gente vai ver no decorrer do curso. Mas a nossa palavra como profissional de saúde é extremamente importante para influenciar o autoconceito que a mãe tem sobre ela mesma, reforçar, né, que ela é capaz de amamentar, que está tudo indo bem. Se eu chegar para uma mãe e falar, ih mãe, mamilo invertido, nossa, vai ser difícil. Então você imagine, né, ela fala, nossa, mas a enfermeira, ou o médico, ou o técnico, que tem muita experiência, né, que trabalha há anos, está dizendo que eu vou ter dificuldade, já vou desistir. Né? Então, teve situações que eu realmente achei que a gente fosse desistir e a gente realmente estava quase desistindo e a mãe persistiu e ela só não desistiu porque a gente deu a certeza para ela que ela ia conseguir amamentar. Então, para você ver a importância de você como profissional evitar palavras negativas nesse momento, né, do pós-parto, onde a mãe já está fragilizada, e só falar coisas que incentivem ela, tá? Então aqui, mostrando, né, o leite, ele muda também, pessoal, conforme a necessidade da criança. Vocês podem ver aqui, é o leite de uma doadora do banco de leite. Então, teve uma semana que o bebezinho dela teve uma intercorrência respiratória. E o leite dela passou a ter uma característica semelhante ao colostro, então produziu muito mais defesa do que um leite maduro. O leite dela já era maduro há muito tempo. Então, o organismo, ele consegue reconhecer a necessidade da criança e atender a necessidade da criança. Não tem nenhum leite no mundo, de nenhuma espécie, que seja tão perfeito e adaptável conforme o leite materno. Vocês podem ver que a quantidade de proteína, né, de um bebê que nasce prematuro e do bebê que nasce termo é diferente, né, do 3º ao 5º dia. E aqui comparando o leite de vaca. Então, o leite de vaca, olha a quantidade de proteína, 1,3 comparado ao leite de vaca, 3,3. Basicamente, né, 3 vezes maior a quantidade de proteína. E essa proteína iniciada precocemente no primeiro ano de vida, né, na forma de leite de vaca puro, ou danoninho, iogurte, qualquer outra forma, ela é muito prejudicial para a programação metabólica desse indivíduo a longo prazo. Então, a gente deve encorajar
encorajar a mãe e incentivar, né, que o leite materno ele vai suprir o que o bebê necessita. E claro, ela deve ter um acompanhamento, né, adequado nas unidades básicas, que vão vendo o peso, vão vendo os sinais de saciedade do bebê, vão vendo o emocional da mãe também, como que ela está lidando com a nutrição do bebê. Pode passar? Aqui mostrando a quantidade de defesa, né, do bebê termo e de um bebê prematuro. Olhe só como um bebê ele deve mamar no primeiro dia de vida, ele não pode perder a oportunidade de mamar no primeiro dia de vida. A gente vai ter uma aula, alguns minutinhos específicos sobre o aleitamento materno na primeira hora. Mas olhe só, por exemplo, desse bebezinho prematuro, a quantidade de imunoglobulinas que tem no primeiro dia, 21.389, comparado ao quarto dia, 813. Por isso é tão importante, quando o bebezinho nasce prematuro, a gente tirar, né, nem que seja algumas gotinhas do leite da mãe e passar, né, na boquinha do bebê, porque isso já vai revestindo, já vai protegendo bebês de enterocolites, necrotizantes, de infecções, então faz muito bem para o bebê. E do bebê termo, no primeiro dia, 2.835, comparado a 129 miligramas por ml do quarto dia. Então, devemos incentivar muito que essa mãe amamente na primeira hora, amamente no primeiro dia, que ela não perca essa oportunidade. Pode passar? Então, eu vou deixar uma frase, né, do médico de Pelotas, que fez aquele estudo, que foi premiado mundialmente, né, ele relacionou as pessoas que há 30 anos atrás, quem mamou no seio e quem não mamou no seio. Ele viu hoje que quem mamou no seio tem muito mais, foi muito mais instruído, né, no nível socioeconômico e ganha muito melhor comparado a quem mamou. Então ele foi reconhecido mundialmente e ganhou um prêmio, como se fosse um prêmio Nobel, né, Nobel da Medicina. Tem um outro nome que é o prêmio na ciência, mas a gente ficou muito feliz de ser um brasileiro reconhecido mundialmente. E ele diz assim: o leite materno não é só uma fonte nutricional perfeitamente adaptada para a criança, mas um remédio mais específico e personalizado que é dado no momento em que a expressão dos genes está sendo aperfeiçoada para a vida. É uma oportunidade de saúde que não deve ser desperdiçada, né? Então, agradeço a todos pela atenção, espero ter contribuído um pouco, espero que vocês consigam mobilizar o município de vocês, fazer reunião de gestantes, né, até tudo voltar ao normal, façam pelo WhatsApp, arrumem alguma maneira, mas instruam a mãe, apoiem a mãe no momento que ela necessita, em todas as fases, desde a gestação, no momento do parto, na primeira hora de vida e na primeira semana de vida, e façam parte da rede de apoio da mãe, tá? Muito obrigada a todos, um grande abraço.